Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, amanhecemos com essa notícia de mais uma operação Lesa Pátria, focando em financiadores, em empresários que acabaram ajudando de alguma forma o acampamento de bolsonaristas, que especialmente acabaram liderando ali aquela invasão no 8 de janeiro. E isso acontece num contexto interessante, em Brasília. Exatamente, Carolina, porque a gente teve aí no domingo, aí o ato, o super ato, muito prestigiado, com um grande número de pessoas na Avenida Paulista a favor do presidente Jair Bolsonaro, e isso foi chamado por muita gente como um ato pró-golpe, como disse o presidente Lula. E nesse ato, o ex-presidente Bolsonaro defendeu a anistia para os presos do 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes, o Supremo, a Polícia Federal, não ouviram. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Esse pedido, essa aclamação aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. E hoje, já dias depois, mais uma fase da Operação Leva Jato, com esses alvos todos de busca e apreensão, 3 prisões e 2 pessoas com tornozeleira eletrônica, exatamente por causa do 8 de janeiro. Então, são financiadores, as pessoas que financiaram aquela gente toda em torno do quartel-general, que financiaram a vinda de milhares de pessoas de ônibus, com sanduíches, com comidinhas, etc., para Brasília, e também aqueles que estavam lá na frente ou dentro do Congresso, do Supremo, do Planalto, quebrando tudo. Inclusive, tem o único nome que saiu é de um empresário de Brasília que está nas 2 condições. Ele tanto financiou, tanto ajudou a financiar aquela selvageria toda, como estava pessoalmente no quebra-quebra. É um atacadista de Brasília, e além do Distrito Federal, você tem também operações em vários outros estados, assim como Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, etc., etc. Ou seja, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal não mexeram uma palha depois do ato do Bolsonaro. Pelo contrário, mantiveram exatamente a mesma linha de investigação e de ação contra os atos golpistas. Carolina e Raíssen. Operação que a gente está acompanhando em tempo real, havendo atualizações, a gente traz para você aqui no Eldorado, também lá no portal do Estadão. Eliane, tem uma discussão que começou lá na Câmara, exatamente em razão de algumas operações da Polícia Federal que acabaram atingindo parlamentares, para restringir essas operações dentro ali do Legislativo, e começou na Câmara, mas já foi parar nos ouvidos do presidente do Senado, que é presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e a gente vai ouvir o que ele falou aqui. Ele se posicionou contra essa possível proibição restrita de operações de busca e apreensão envolvendo deputados e senadores, e segundo o Pacheco, não é razoável proibir todas as operações. A gente vai ouvir. O que eu devo dizer é que busca e apreensão é um instituto de processo penal que se aplica a todo cidadão brasileiro investigado por algum tipo de prática ilícita, independente da posição que ele ostente. Obviamente que há filtros para isso, há critérios para isso, inclusive de juízo. Quem pode decidir uma cautelar dessa natureza e qual a forma que ela pode ser executada num ambiente, por exemplo, como o parlamento. Como se deve operacionalizar uma busca e apreensão no âmbito do Congresso Nacional. Mas não é razoável nós pensarmos a proibição de medidas cautelares contra qualquer tipo de segmento. Muito bem. O que dizer dessa preocupação dos parlamentares, Eliane, em se blindarem da Polícia Federal?
Isso aí, né, essa reação dos parlamentares, principalmente daqueles que têm medo, né? É aquela história, quem tem medo de virar alvo em algum momento. Isso tudo veio depois, principalmente, das operações de busca e apreensão da Polícia Federal em gabinetes e residências dos parlamentares, 2 deputados do PL do Rio de Janeiro, o Carlos Jordi e o Alexandre Ramagem, 2 deputados muito próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o Alexandre Ramagem, inclusive, era um homem-chave aí para investigação ilegal de adversários do então presidente. E agora a Câmara está se mobilizando para evitar essas ações da Polícia Federal dentro dos gabinetes dos deputados. Mas o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é do ambiente jurídico, né, tem origem nesse ambiente, é advogado, é formado em direito, enfim, ele avisa o seguinte, que esse é um instituto legítimo, constitucional, legal, né, para investigação penal. E é aquela história, né, gente? Se o deputado e o senador não podem sofrer busca e apreensão, o que eles vão fazer? Vão guardar todas as minutas de golpe, os pronunciamentos decretando estado de sítio, todas as provas e evidências, trancar nos seus gabinetes e pronto, ali ninguém mexe. Não tem o menor sentido, né? Cada um que responda pelos seus pecados. A gente lembra que no caso, por exemplo, do pronunciamento do Bolsonaro decretando estado de sítio para impedir a posse do Lula, esse documento não, porque, enfim, não foi assinado e tal, mas era um rascunho que é uma prova, assim, da tentativa de golpe, estava na sala do Bolsonaro, na sede do PL, que é o partido dele. E se a polícia não pudesse ir lá? Não teria essa prova tão importante. Então, deputados e senadores não estão acima da lei, né? Não tem direito de ter um bunker ou um cofre secreto em que a polícia não tem acesso. Então, é preciso manter, né, cada um que responda pelos seus atos, pelos documentos e pelas provas que tem contra eles. E a outra coisa é a seguinte, uma das coisas que a Câmara defende é que haja mudanças nessas operações policiais, estabelecendo o seguinte, que o Supremo pede, né, a Polícia Federal pede ao Supremo, o Supremo autoriza, mas pedindo à Câmara e ao Senado para autorizar. Aí o Senado e a Câmara se reúnem, enfim, a Câmara lá no plenário, o Senado no plenário, etc., até votar se pode ou não pode. Bem, até lá, evidentemente, o deputado ou o senador que fossem alvo, né, já teriam tirado todas as provas correndo dos seus gabinetes, né? Então, essas coisas são, privilégios que não têm o menor sentido. Acho que a fala do Rodrigo Pacheco foi muito adequada, só ficou uma dúvida, gente. O que ele quis dizer? Olha, tudo bem, não pode, mas pode haver ajustes. Que ajustes são esses que ficou aí uma pulga atrás da orelha da gente, né? Qual que deve ser o papel ou a efetividade, talvez, do papel do presidente Lula também nessa questão envolvendo o conflito em Essequibo? Pois o presidente Lula está fazendo 2 movimentos nessa viagem. O primeiro movimento é de aproximação com os países do Caribe. Eu me lembro muito bem, nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, como ele forçou essa aproximação, né? O Caribe
não tinha nada a ver com o Brasil, com a América do Sul, todo voltado para os Estados Unidos, para o norte. E o Lula abriu embaixadas, aliás, 4 embaixadas no Caribe. O presidente Lula fez visitas, o presidente Lula aumentou, multiplicou o comércio com os pequenos países, as pequenas ilhas do Caribe. E agora ele volta a ter buscar essa aproximação ou reaproximação. Lembrando que o ex-presidente Bolsonaro tinha rompido, né, com a participação do Brasil nos órgãos que tem a ver com o Caribe, porque ele não dava a menor bola para isso, mas o Lula retomou e o Lula foi. Ontem estava na reunião do CARICOM, que é a reunião da comunidade dos 15 países do Caribe. E tem um detalhe nessa história. É que esses 15 países do Caribe votam em bloco nos órgãos multilaterais. Portanto, é também uma forma do presidente Lula buscar 15 votos a favor das pretensões brasileiras, né? Ou votar em uníssono nos órgãos multilaterais com o Caribe. Já a outra frente do presidente Lula nessa viagem é exatamente a intermediação da crise entre a Venezuela e a Guiana. Lembrando que a Venezuela tem um ditador, o Nicolás Maduro, que, entre outras coisas, dá um jeitinho para a justiça impedir que os adversários dele, os mais fortes adversários dele nas eleições desse ano, concorram às eleições, né, e que agora disputa, quer anexar esse equívoco, que é simplesmente 70% do território da Guiana. E por que o Maduro faz isso? Porque a Guiana descobriu, né, um poço de petróleo enorme no seu mar territorial, e isso transforma a Guiana do primo pobre para o primo riquíssimo. Todo mundo de olho na Guiana e o Maduro simplesmente querendo anexar 70% do território. E o Lula, inclusive, retoma um velho projeto dele, né, que já ganhou força aí no ano passado, que é usar o PAC, os recursos do PAC, para construir estradas ligando o Brasil à Guiana e outros países ao norte, aqueles pequenos países ex-colônias da Europa ao norte do nosso continente. E aí a gente tem o seguinte: no seu discurso de ontem, o Lula disse que na conversa com a primeira-ministra de Barbados, a Mia Mottley, ela disse a ele que Barbados tem 27 voos semanais para Estados Unidos e para a Europa e nenhum voo para o Brasil ou outro país da América do Sul. Ou seja, o Lula quer, com essas estradas, trazer o norte da América do Sul para o contexto sul-americano. É uma decisão diplomática, político-diplomática, geopolítica, mas tem um pequeno probleminha. É que criar estrada em meio à floresta pode ter muita resistência dos ambientalistas. Olha quanta confusão, gente. É isso. Eliane, o presidente também teve uma fala que está chamando muito atenção, dando muita repercussão. Ele criticou duramente a Vale, atribuindo a ela um histórico de desastres ambientais, também pelo abandono de projetos estratégicos, e acrescentou que a empresa não é dona do Brasil, uma empresa que foi privatizada. Vamos ouvir o que ele disse. Sabe, então eu acho que a Vale, ela tem que saber o seguinte: não é o Brasil que é da Vale, é a Vale que é do Brasil. Não é o Brasil que tem que prestar conta para a Vale, é a Vale que tem que prestar conta para o Brasil. E sempre foi assim. A gente queria construir navios grandes, de repente a Vale vai e contrata 3 grandes navios de 400 mil toneladas na China.
Aí eu chamei o seu Lázaro Brandão, que era o presidente do Bradesco, e falei, não é possível mais a gente estar fazendo uma política industrial de construir uma indústria naval e um cidadão de uma empresa como a Vale vai comprar. Então tiramos ele. E eu tinha uma extraordinária relação com o Rogério, mas a gente não pode, a Vale não pode pensar que ela é dona do Brasil. Ela não pode pensar que ela pode mais do que o Brasil. Então, o que nós queremos é o seguinte, as empresas brasileiras precisam estar de acordo com aquilo que é o pensamento de desenvolvimento do governo brasileiro. É só isso que nós queremos. E aí, Eliane, o que dizer sobre essa declaração sobre a Vale do presidente? Espantoso. Espantoso, é inacreditável. O presidente Lula gosta de viver perigosamente, né? Aliás, ele ontem, lá na Guiana, voltou a atacar Israel, chamar de genocídio, etc. Mas o fato é o seguinte, que as ações da Vale tiveram uma queda muito forte ontem no Ibovespa por causa dessas falas do Lula. Né, o presidente Lula meteu na cabeça que queria botar o Guido Mantega na presidência da Vale, e aí tem dois problemas. Primeiro, é que a Vale é uma empresa privatizada. Segundo, que o Guido Mantega é considerado um desastre como ministro da Economia, da Fazenda, na gestão no governo Dilma Rousseff. Ou seja, nada a ver, nada com nada. Então Lula continua nessa guerra particular contra a Vale e ele cometeu vários equívocos na fala dele. Né? E eu andei ontem estudando um pouquinho, posso até falar com mais detalhes amanhã, porque hoje não dá mais tempo, sobre os erros que o Lula cometeu ao falar da Vale, um por um. Eram pontualmente equivocados. E também teve um problema, mais um sacolejo na Bolsa, por causa da manifestação do presidente da Petrobras. O presidente da Petrobras, que é o Prates, como é que é o nome dele? Jean Paul Prates, né? Jean Paul Prates, muito obrigada. Ele anunciou, né, a redução dos dividendos aos acionistas da Petrobras, né, por causa do plano de investimentos da empresa. Com isso, né, os papéis da Petrobras se desvalorizaram mais de 5%. Ou seja, o governo diz que a Vale é do Brasil e não o Brasil da Vale, mas ele continua atacando e criando prejuízos para a Vale. E é claro que quando o Prates fala essas coisas sobre a Petrobras, o que eu falei para a Vale, vale também para a Petrobras, porque é claro que o Lula está autorizando esses movimentos do Prates na Petrobras. O Lula não consegue entender, né, que ele, pessoalmente, não pode impor as ideias dele, que são consideradas, inclusive, atrasadas por boa parte do setor produtivo e do setor financeiro, como atrasadas. Ele não pode impor essas ideias, atrasadas ou não, a empresas que são privatizadas ou a empresas que têm acionistas, né? Então, ontem o mercado estava em polvorosa por causa dessa determinação do Lula de querer botar a mão em tudo e botar ideologia em tudo e botar a visão dele de mundo em tudo, né? Isso é repetir um erro crasso do governo Bolsonaro. A ideologia acima de tudo, inclusive acima dos interesses nacionais. Boa.